Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo. Eu sou a Larissa Bruschi, médica cardiologista, faço parte desse projeto Metabolics, que é justamente um programa para combate e controle da obesidade aqui nos nossos 3 pilares, que é justamente o exercício físico, a dieta bem orientada e o uso, se necessário, de medicação para ajudar no emagrecimento. Hoje nós estamos no nosso 2º episódio e nós vamos falar um pouquinho sobre síndrome metabólica. Então é a nossa grande vilã que a gente vai aqui tentar lutar contra ela, entendendo o que é essa doença, fazendo o conceito, definição e aí sim partindo para o que a gente pode fazer para combater ela. Você já ouviu falar de síndrome metabólica? É um nome um pouquinho complicado, mas para uma doença extremamente complicada. E ela é muito importante quando a gente fala de saúde cardiovascular. Ah, nossa, por que será que uma cardiologista está falando de síndrome metabólica? Eu achava que quem cuidava mais dessa parte era o endocrinologista. Na verdade, todo mundo precisa prestar atenção nessa doença e ela precisa ser vista para poder ser tratada corretamente. Então, os clínicos gerais, até os pediatras, atenção básica, endócrino, cardiologista, realmente todo mundo está levantando muito a suspeita para poder oferecer um tratamento mais correto. Mas o que será que acontece nessa síndrome metabólica? Por que aumenta o meu risco cardiovascular? Porque falam, que a gente vai ter mais AVC, a gente vai infartar mais, piora a qualidade de vida. O que é que está acontecendo no meu organismo? Eu não vou dar aqui uma aula de fisiopatologia, mas eu vou explicar rapidamente o que é que está acontecendo no seu organismo. Então, o pâncreas, ele é o grande responsável pela produção de insulina. E ele precisa colocar essa insulina para dentro da célula para ela conseguir ser utilizada. Quando esse pâncreas, ele produz insulina e essa célula, ela não consegue usar, ela tem o que a gente fala de resistência à insulina, ele começa a acumular essa glicose, ela começa a circular em excesso. Então, se ela não está sendo jogada para dentro da célula, ela não está sendo consumida, ela vai ficar circulando no seu organismo. Então, essa glicose em excesso, ela começa a se acumular. E onde é que ela se acumula, Principalmente nos músculos, no fígado e fazendo a famosa gordura visceral. Então, ela que vai fazer, que vai ser o grande problema, porque glicose é sinônimo de inflamação. E inflamação, eu sei que muita gente nem gosta muito desse conceito, mas infelizmente a gente vai ter que se acostumar com ele. Porque a inflamação, ela é o pilar, ela é a raiz da maioria das doenças que a gente consegue observar. Para ter uma doença, eu vi essa frase e eu achei especialmente interessante, a gente precisa da semente e a gente precisa da terra, do terreno. Então, a árvore que vai crescer vai depender desses 2 fatores. Então, na minha família tem muita predisposição, tem muita gente que tem infarto, tem muita gente que tem AVC. Então, talvez a sementinha, a sua genética, ela já tenha algumas dessas predisposições, algumas dessas alterações. E ali o terreno onde ela vai ser plantada é justamente o seu estilo de vida, as suas opções de alimentação, de exercício. Então, esses 2 fatores são igualmente importantes para o desenvolvimento da doença. E como é que a gente define? Esse paciente tem síndrome metabólica e esse paciente não tem síndrome metabólica. Então, nós temos 5 critérios que a partir de 3 a gente consegue definir a doença. Então, conceituar é muito importante para a gente poder tratar corretamente. E desses critérios que a gente usa, eles são super simples. E tem que ser, porque uma doença tão prevalente, se a gente dificulta demais como diagnosticar os conceitos, então a gente dificulta aquele médico que está lá na unidade básica, a gente dificulta usar esses critérios em larga escala. Então, para uma doença tão prevalente, realmente a gente precisa simplificar. E desses 5 critérios, 2 a gente consegue ver na própria consulta e 3 a gente precisa de exames laboratoriais.
Então vamos entender quais são cada um deles. Então na consulta, quando você chega para a consulta, a gente vai ver justamente a circunferência abdominal. E isso aqui a gente vai ter um valor para homem e a gente vai ter um valor para as mulheres. Para os homens, a gente considera uma circunferência abdominal aumentada acima de 102 centímetros. E para as mulheres, a gente considera uma circunferência abdominal aumentada acima de 88. Logicamente que esse é o critério básico, mas na consulta a gente faz alguns refinamentos. Então a gente consegue ver alguns parâmetros de, por exemplo, circunferência abdominal, comparando com a circunferência de quadril, circunferência abdominal com altura. Então o paciente, cada indivíduo, ele é muito diferente. Então a gente consegue até refinar um pouquinho esse critério. Então esse é o primeiro critério de consulta. O segundo critério é igualmente fácil e a gente faz em toda a consulta, que é justamente aferir a pressão arterial. E a gente esquece aqueles valores quando a gente faz o mapa, quando a gente faz a medida residencial. Então aqui a gente vai considerar acima de 130 por 85 milímetros de mercúrio. Então, numa consulta rápida, que a gente fez um exame físico ali bem inicial, a gente já consegue ter 2 critérios da síndrome metabólica. E daí a gente vai para os exames laboratoriais. O que é que a gente vai considerar? A gente vai considerar a medida de triglicérides, a gente vai considerar a medida do HDL, colesterol, e a gente vai considerar a medida da glicemia de jejum. Então, vamos aqui rebuscar um pouquinho esses critérios. Os triglicérides, a gente considera que eles estão aumentados quando estão acima do valor de 150. Esse é o critério básico, é o que a gente vai usar. Mas a gente sabe que recentemente foi mudado um pouquinho para se o paciente está de jejum, se o paciente não está de jejum. Então, como a gente usa muito pouco a glicemia de jejum e todos os outros exames eles podem ser coletados sem a necessidade de jejum, então alguns pacientes preferem coletar depois de ter comido. Então a gente podia ser mais maleável, nesse parâmetro e aumentar um pouquinho para 170. Mas isso, mais uma vez, é esse rebuscamento fino, que é uma análise que o médico vai fazer, mas você não precisa se preocupar. O segundo critério que a gente vê dos exames laboratoriais é justamente o HDL. O HDL colesterol é considerado o colesterol bom, o colesterol protetor. Então, quanto mais alto, melhor. O HDL colesterol, a gente tem um valor para homem e a gente tem um valor para mulher. Para o homem, o valor que a gente considera, o ideal é que ele esteja acima de 40 e para a mulher, acima de 50. E eu vou dar uma pausa um pouquinho para explicar esses 2 marcadores. Eu digo que tem doença que o médico ele consegue vencê-la sozinho, sem muita ajuda do paciente. Então, um paciente extremamente rebelde e diz que quer ficar sentado no sofá, comendo lanche de manhã, à tarde e à noite, não vai fazer atividade física e realmente quer que a gente se vire para controlar o colesterol, a hipertensão. Então, com o uso de múltiplas medicações, a gente consegue até ter um resultado nesse tipo de paciente, para controle de pressão, controle de colesterol, de LDL, porque a gente, usando um grande arsenal de medicação, a gente até consegue controlar. Isso é o ideal? Lógico que não. Se o paciente ajudar a gente e fizer mudança de estilo de vida, a gente consegue um controle muito mais adequado, muito mais saudável, com o uso de muito menos medicação. Mas tem doença que a gente não consegue vencer sozinho. Eu posso passar todas as medicações do mundo que realmente esse parâmetro ele não vai se alterar. E um deles é justamente o triglicérides. O triglicérides ele é muito responsivo à mudança de estilo de vida. Então esse o paciente vai ter que ajudar. Então ele precisa começar a atividade física, ele precisa fazer uma dieta para justamente conseguir melhorar esses parâmetros. E é uma dieta até voltada, mais parecida, vamos dizer assim, com a dieta do diabético do que do paciente com colesterol mais alto. Então é evitar pão, bolo, massa, tudo que leva farinha de trigo branca, bebida alcoólica sobe bastante triglicérides.
Então, com essa orientação, a gente também consegue esse controle. E por último, é a famosa glicemia de jejum. A glicemia de jejum a gente considera alterada para pontuar nesses critérios de síndrome metabólica quando acima de 110. Nossa, mas você não acabou de dizer que a gente não usa muito mais na prática a glicemia de jejum, que a gente prefere a hemoglobina glicada? Para vocês entenderem, a glicemia de jejum, olha o que a gente se depara no consultório, né? A glicemia de jejum, ela é um marcador da glicemia praticamente das últimas 24 horas. Então, tem paciente que gosta de se enganar e enganar o médico. Só que ele não sabe que enganando o médico, ele está só se enganando duplamente. Então, o que é que ele faz? Realmente ele tem uma dieta super, sem restrição, come bastante doce, mas ele faz, não, agora eu vou coletar exames, eu vou fazer uma dieta bem prolongada para ver se eu consigo reduzir a glicemia de jejum e o médico achar que eu não sou diabético. E daí ele faz uma mega restrição, não come absolutamente nada, vai lá e coleta a glicemia de jejum. Então, viu que é um parâmetro muito falho? Eu digo que a glicemia de jejum é como se fosse uma foto do status glicêmico daquele paciente. Mas a hemoglobina glicada, ela é justamente ligada à hemoglobina que tem uma meia-vida de 120 dias. Então, ela reflete a glicemia do paciente nos últimos 3 meses. Então, quando o paciente diz, eu vou enganar o médico, eu vou fazer uma mudança de estilo de vida, eu vou comer direitinho, eu vou fazer exercício por 3 meses para poder coletar a hemoglobina glicada. Eu já estou satisfeito, assim pode me enganar, não tem problema. Porque daí, olha que mudança que ele já teve. Então, ela reflete o estilo de vida dos últimos 3 meses e é um parâmetro mais fidedigno. Então, a gente consegue ter uma maior acurácia, uma maior confiabilidade na hemoglobina glicada. Algumas diretrizes, alguns setores já falam sobre usar mais a hemoglobina glicada nesses conceitos de síndrome metabólica, mas os clássicos são esses 5 que eu comentei com vocês. Então, viu que a síndrome metabólica, ele é um diagnóstico e não uma sentença? E como diagnóstico, a gente consegue trabalhar para melhorar ele. Como uma doença, a gente consegue aí buscar cura, buscar o controle. Então, é circunferência abdominal. Então, com emagrecimento, com a perda de peso, a gente consegue reduzir essa gordura visceral. E antes, você que tinha uma circunferência abdominal de 110 centímetros, por exemplo, consegue reduzir, consegue baixar de 100, era um parâmetro que você tinha e que você não tem mais. Meus triglicéridos estavam muito aumentados. Eu começo a fazer atividade física, eu capricho na dieta, eu consigo reduzir. Então, o que antes era acima de 150, era 180, era 200. Com a atividade física, com a dieta, a gente consegue reduzir, vai para baixo de 150 e um critério que você tinha, agora não tem mais. Então, apesar de ser um diagnóstico muito ruim de receber, eu digo que é ruim você ter doença, lógico, ninguém quer ficar doente. Mas o pior é quando você tem uma doença que não tem possibilidade de cura, que não existe tratamento e que não há nada que a gente consiga fazer para melhorar. Mas a síndrome metabólica, a gente tem muita coisa para fazer e a gente consegue te resgatar dessa doença e realmente reduzir o seu risco de complicações. Então, a gente vai visar esse acompanhamento e esse tratamento para tirar essa síndrome metabólica, tirar o paciente do status de síndrome metabólica e reduzir eventos adversos. O que são esses eventos? Justamente o risco e inflamação, ele é o ponto-chave para infarto e AVC. Por quê? A formação de trombos, a formação de coágulos, ela também não é quem quer, é quem pode. E um dos fatores primordiais, além da hiperviscosidade, dos fatores que contribuem, é justamente a lesão endotelial. Então, isso é um nome chique para dizer que o vaso ele está doente. Então, o colesterol ele está passando na sua corrente sanguínea. O que é que vai fazer ele grudar na parede?
ele vai grudar justamente numa superfície que está rugosa, que está doente ou que está inflamada. Então, melhorando esse estado de inflamação, a gente reduz a formação de placas, a gente reduz a formação de trombos e a gente evita a oclusão desses vasos, justamente reduzindo a chance do AVC e do infarto. Então, essa aqui é a nossa proposta, é avaliar se você tem ou não. Então, será que esse paciente realmente é portador da síndrome metabólica? Ele tem esse risco aumentado? E o segundo passo é fazer o paciente entender isso, entender a gravidade dessa doença, entender a necessidade de atuar sobre ela. Uma vez entendido, agora é uma situação de parceria. Então, junto com o paciente, a gente vai conseguir buscar essa melhora, essa mudança de estilo de vida, medicar quando necessário e acompanhar os resultados. Então, seguindo sempre junto para a gente conseguir combater essa epidemia que a gente está vendo realmente de síndrome metabólica. Muito obrigada por terem acompanhado a gente até aqui e a gente fica ansioso aí pelos próximos vídeos para a gente trazer um pouquinho mais de conteúdo e te ajudar a entender todo esse mecanismo metabólico e como a gente consegue atuar sobre ele.